Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal, meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amados, eu quero fazer aqui agora, mesmo que seja um apanhado, um resumo, de um outro vídeo que eu fiz falando sobre os conflitos que está acontecendo na faixa de Gaza entre judeu e palestino, na questão do Hamas e as defesas do Domo de Ferro, né, com relação ao judeu, tá certo? Como eu fiz o vídeo e como é um apanhado, um resumo, eu quero aqui trazer um pouco mais, tá? E falando, eu disse nesse vídeo que a história é muito antiga, né? Cabe lá aos meados de Abrão, Sara, Sarai, Isaac, Ismael, dizendo a respeito desses dois irmãos, meio-irmãos, que aconteceu e tem acontecido. Um deles, Isaac, traz a ideia do judeu. O outro, Ismael, que traz a ideia do mundo árabe, os palestinos, tá? Dos assírios ali, Iraque, Irã, aquele povo que mora naquela região vizinha, tá bom? Então essa guerra, ela é por território, ela é por poder, né? Inclui logicamente credo religioso, cultural e etc e tal, mas precisamente está voltada ao mundo antigo, tá? Então, como eu já falei isso em um outro vídeo, eu quero agora trazer com relação às nações árabes se unindo para atacar, há um tempo atrás, há 50, 60 anos atrás, para atacar Israel. Vamos lá? Vamos aprender junto? As nações árabes se reuniram, se uniram e atacaram Israel, que foi ali o grande conflito, né? Israel foi, em 1948, foi aceito, reconhecido como Estado de Israel. Israel voltou a se unir e aí os países vizinhos árabes ali, os assírios e etc e tal, eles se uniram ali, 4, 5, 6 países para atacar, de fato, para acabar, para aniquilar o povo judeu, que na época não tinha ali mais que 600, não chegava a 1000 pessoas, né? Logo que eles estavam se reunindo ali, tá? Então a ONU e outros países se reuniram, assinaram esse acordo, esse tratado, reconhecendo Israel, o Estado de Israel, tá certo? Vamos lá então? Então os árabes e as nações árabes ali vizinhas, tá, atacaram Israel em uma tentativa de exterminá-los daquela terra, dizendo ser deles, dizendo que aquela faixa ali do litoral, ali aquela faixa de Gaza, era deles. É uma luta muito grande de território e de credo religioso, cultura, tá? E poder sobre esses povos. Então vamos lá. Mas eles foram derrotados por Israel, né? É fácil, a história tá para vocês aí, é só puxar no YouTube ou qualquer livro, baixando um PDF, enfim, vocês conseguem saber sobre essa guerra dos 6 dias, tá? Desde então, tem havido uma grande hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes. Se você olhar no mapa, né, dentro dessa perspectiva, desse olhar com relação à história, nós vamos observar que a faixa de terra está cercada por nações árabes muito maiores, como Jordânia, como eu disse agora, a Síria, né? Eu citei a Síria, né? Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Egito. Então, basicamente são esses vizinhos que não se dão com Israel, não se dão com o judeu, não se dão com o israelita, tá? O nosso ponto de vista é que, biblicamente falando, agora nesse contexto, Israel tem o direito de existir como uma nação em sua própria terra, porque foi como promessa dado a Isaque, a Abraão, no caso, e Sara, tá? Deus deu a terra de Israel aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. Então Deus não deixou Israel sem nada, apesar de não ser filho da promessa, foi o filho de Agar com Abraão. Mas Deus disse, eu não vou deixar, apesar de que vocês dois, meio-irmãos, vocês vão estar sempre discutindo, sempre brigando, sempre em disputa. Entendeu? Isaac não queria guerra até hoje. O povo judeu, ele não quer a guerra. O povo de Ismael, mundo árabe, sim. A grosso modo é isso. Vamos lá.
Nós acreditamos que Israel deveria e deve estar sempre buscando a paz e mostrar respeito aos seus vizinhos árabes. Salmo 122:6 declara: orai pela paz de Jerusalém. Orai pelo judeu. Orai pela paz naquela região, naquele território. Não só orar por eles, mas por todos os árabes ali. Para quê? Para que haja paz, para que prosperem cada um dentro do seu território. É uma briga onde muita gente vem a falecer. Só nos últimos dados agora já tinham mais de 115, 120 pessoas. A maioria no mundo palestino, que está ali na faixa de Gaza. Crianças, senhoras. Porque o Hamas, que é uma facção, vamos usar assim, eles usam os palestinos, os árabes ali, que moram à faixa de Gaza, como escudo. Já Israel, já o judeu, ele não tem esse mesmo princípio. Pelo contrário, eles têm os bunkers, eles têm os esconderijos, que quando toca a sirene de um ataque ou um contra-ataque, as pessoas que estão ali nos prédios ou até mesmo na moradia térrea ali, têm os seus lugares para se esconder. Caso exploda, cada vez uma daquelas bombas explodirem ali, eles têm como estar escondidos. Então eles estão sempre alertas, estão sempre atentos, porque de tempo em tempo há os ataques, principalmente ali do Hamas. Né? Quem lembra de Yasser Arafat, quem lembra de alguns nomes de 1980, dos anos 90, tá? E depois do ano 2000, já houve aí mais ou menos 6, 7, 8 ataques desses povos que querem lutar, querem matar e querem brigar com o judeu. Tá? E já o judeu não. Inclusive, não entrando no mérito da questão, mas o judeu tem uma das melhores defesas existentes em tecnologia e comando de todo o mundo. O judeu tem ali, lógico, ele recebeu ajuda dos Estados Unidos e alguns países, né, para que ele pudesse montar ali o domo de ferro. Porque é para defender. Então, todo aquele território de Israel é defendido. Né? Ele acaba, o Hamas e outros mais atacam com bombas, com mísseis, e eles percebem isso porque tem uma tecnologia, enviam os mísseis, e esses mísseis se encontram nos ares, aquelas bombas explodem em cima e não embaixo, guardando o povo e até mesmo ali o seu território. Ok até aqui? Sem entrar na questão da política, sem entrar, sabe, nessa questão da guerra, das estatísticas, mas trazendo para você apenas aqui um lembrete, um panorama, ou de repente informações, o qual você muitas vezes não tem. E se tem, muitas das vezes não é bíblica. Não trazem para você dizendo que essa história, essa briga, ela começou lá no Velho Testamento, mais precisamente com Abraão ali, né? Então, se você for olhar lá no Velho Testamento, você vai analisar e ver o que realmente começou e como isso começou. Eu posso deixar para vocês aqui, inclusive, até algumas passagens. Vamos lá, Gênesis 16, 11 e 12, dá uma olhadinha lá. Vai falar sobre a questão de Ismael e Isaac, Agar, Abraão e Sara. Vamos lá, mais uma passagem. Gênesis 21, do 11 ao 21, Gênesis 21, 9, anota aí. Se eu repetir, não tem problema não, mas é só para ratificar e para fortalecer. Gênesis 21, de 1 a 3, Gênesis 16, de 1 a 6, vai falar aqui que Isaac realmente era o filho prometido ao casal Abraão e Sara, que no caso era Abrão e Sarai, depois aqui se tornou Abraão e Sara, tá? Deus o fez assim. Deus mudou o seu nome, acrescentando ou tirando ali, para dar o entendimento de promessa recebida. No caso, Isaac. Ismael é filho deles, sim, mas com Agar, que era ali a escrava, ajudante de Sara. Como eles achavam que Deus Deus ia demorar, que Deus não seria capaz de mover uma situação em favor deles, porque eles eram um casal já velho, de idade, 90, 100 anos.
Para você entender, eu não estou entrando no mérito da questão. Então eles já não tinham mais a virilidade, a disposição que tem um jovem de hoje para casamento e reprodução, tendo filhos. Mas Deus disse que eles não iam ficar sem descendentes. Eles se precipitaram ansiosamente e Sara disse o seguinte: olha, Abraão, eu tenho Agar, né, tem outras mulheres, mas tenho Agar aqui, uma mulher nova, bonita, e eu vou conceder ela a você, você tem relação com ela, e o filho que nascer é a nossa descendência, porque nós não podemos ficar sem descendente. Já imaginou? No Velho Testamento, um casal tinha 20, 30 filhos, e quanto mais filhos teria, mais aquela clã, mais aquele grupo era forte, e mais difícil de ser derrotado pelos seus inimigos. Na maioria eram nômades, não tinha uma terra fixa, moradia, endereço. A lei era essa, é a lei do mais forte. Como se temos hoje, mas numa outra dimensão, num outro contexto. Para finalizar, Agar teve um filho com Abraão. E esse filho recebeu o nome de Ismael. Deus disse que não era para ser assim, porque ele prometeu e disse que a promessa se cumpriria. O que acontece? Os dois nasceram praticamente ali juntos, né? Praticamente, eu disse, tá? Um pouco a diferença de idade, mas já estavam brigando, Agar brigando com Sarai, e discutia, e Abraão já ficou com, desculpa a palavra, um saco cheio. Mas as mulheres brigavam entre si, ciúmes, briga, etc e tal, até o momento que Sara falou, ó, despeça Agar, despeça Ismael, porque não vai dar certo aqui vai dar problema sério. Então, desde aquela época até os dias de hoje. E Deus diz lá em Gênesis que eles estariam sempre em conflito por causa dessa desobediência. Isaac e Ismael estariam sempre em conflito. Ismael representa o mundo árabe. Tá entendendo? Isaac representa o mundo judeu. Compreendeu agora? Entende porque lá atrás a briga é bem antiga? Mais do que religião, né? Mais do que culto, mais do que mesquita, mais do que qualquer coisa, começou lá atrás, tá? Então, em outro vídeo já tem outros vídeos no canal falando sobre isso. E esses dois últimos agora que eu estou fazendo, um anterior e esse ainda que eu vou estar postando para vocês, vai estar ajudando. Então assista o anterior, depois assista esse, para você complementar aí a questão do povo judeu palestino, povo árabe, o mundo árabe e o povo judeu, os israelitas. Beleza? Então, meu irmão, ó, visita esse canal, não só visite não, entra nesse canal. Carlos Zanino ou Reset Cristão, se inscreva no canal, porque se você não se inscrever e você não ajudar, o canal não cresce. O canal não é meu. Se você não fizer isso, do que vai adiantar ter um canal? É mais um canal aberto com um número reduzido de pessoas inscritas e que muitas das vezes não participam. Então participa, replica, passa adiante, tá certo? Essas informações. Like ou dislike. Não esqueça o sininho de notificações. O YouTube vai estar te lembrando dos vídeos que são postados aí praticamente todos os dias. Combinado? Deixa aí no rodapé o que você gostaria de ouvir ou o que você não encontrou ainda, apesar que são mais de 250 vídeos no canal. Shalom, Shalom Adonai. A paz seja com todos vocês. Até um próximo.